Arquiteto e urbanista, o nosso convidado de hoje é professor da USP. Isso mesmo, Carol. Vereador em 2 mandatos anteriores, ele está de volta à Câmara em 2025, tendo conquistado mais de 49 mil votos. No SampaCast de hoje, recebemos o vereador Nabil Bonduki. A gente vinha pela ladeira Porto Geraldo, descia e a água ainda não tinha baixado, a gente via pela ladeira e a gente via a altura da água. Que loucura isso, né? Então eu andava assim, até que eu andava bastante pela cidade, porque andava é uma coisa que eu podia. Aliás, até hoje eu ando muito. E aí eu vi que a arquitetura, ela respondia um pouco às várias expectativas que eu tinha. Eu gostava muito de história, lia muito livro de história, lia... Meu pai comprava aquelas coleções que na época tinha da Abril, né? Eu lia as coleções inteiras. Eu com um amigo que era do ginásio, que estava fazendo clássico, a gente resolveu fazer um filme Super 8 sobre a cidade, né? Baseado a partir das poesias do Mário de Andrade. Todo mundo reconhecendo que tem um problema, né? Um problema que é a crise climática, a emergência climática. Mas as pessoas ainda não tiveram a clareza de que se não mudar o nosso modo de vida, a maneira como nós lidamos com o meio físico, meio ambiente, meio físico e as nossas práticas, nós não vamos, nós vamos aprofundar nessa crise. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada, minha amiga Elis Marina. Tudo bem, Elis? Olá, Carol. Obrigada pelo convite. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. E olá, vereador Nabil Bonduki. Seja bem-vindo ao SampaCast. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar falando com vocês. Vereador, vamos começar falando do início da sua vida. Você nasceu aqui na cidade de São Paulo mesmo, né? Em qual região? Eu nasci ali na região da Vila Paulista. E a casa que os meus pais moravam, né, inicialmente, até os 9 anos, era na Rua Augusta, ali do lado do Conjunto Nacional. Eu vi o Conjunto Nacional subir e estudava ali perto também do Dante Alighieri, na Alameda Jaú. Então, essa região, que até hoje é uma região que eu frequento muito, é a região que eu nasci e que eu vivi os primeiros anos da minha vida. Depois eu mudei para a Rua Itália, que também fica no mesmo eixo da Rua Augusta, e fiquei lá até sair da casa dos meus pais. Meu pai faleceu, na verdade, em 76, quando eu tinha 21 anos. Eu saí de lá, na casa da Rua Itália, mais ou menos em 78, fui morar no Butantã, ali numa república de estudantes. O senhor contou pra gente que é de uma região bastante emblemática na cidade, deve ter visto ali várias transformações, né? Muitas. Mas eu lhe pergunto, como é que era a vida do Nabil criança, naquela região mesmo, que hoje a gente, né, não tem uma ideia de como é que era. Era para brincar na rua ainda? Conta um pouquinho da sua infância. Não dava para brincar na rua. A Rua Augusta, embora fosse uma rua relativamente, vamos dizer assim, não era centro ainda, como é hoje, né? Passava bonde, né? Então, eu lembro dos bondes. Os bondes à noite fazia barulho, inclusive, né? Eu lembro bem dessa cena do barulho do bonde. Mas eu tive uma infância muito recatada, muito dentro de casa, porque quando eu tinha 3 anos, foi que eu tive uma neflite forte, depois uma cachumba, ou uma cachumba, depois uma neflite, uma febre muito alta, e aí nesse processo se descobriu que eu tinha um sopro no coração. Então, embora eu não soubesse, eu só fui saber disso quando eu tinha, acho que 11 anos, meus pais meio que restringiam as minhas... porque eu não podia fazer esforço físico. Uhum. Na época, inclusive, eu lembro muito de ir em vários médicos, tudo, mas não havia... Isso foi 58, 59, né? Não havia ainda operação de coração, né? Muito menos no Brasil, né? Então, eu convivi com essa deficiência cardíaca até os 18 anos, 18, quase 19 anos, quando eu fiz uma operação ali na Beneficência Portuguesa, com o doutor Adib Jatene e equipe dele,
E aí então foi quando eu pude começar a fazer esforços físicos, porque até essa idade não podia fazer esporte, não podia... Às vezes eu saía, quando era menor, né? Depois já morando lá na Rua Itália, né? Tinha... A molecada jogava futebol, às vezes eu saía para jogar futebol, meu pai ia lá, me buscava, levava para casa. Não podia. Né? Então foi uma infância, vamos dizer assim, muito restrita do ponto de vista de fazer muito esforço físico, e foi um período que eu também estudava muito, estava muito voltado para a escola, para os livros, né? Lia bastante, então foi um pouco a minha infância e adolescência. E, vereador, foi nessa época já que surgiu a sua paixão pela arquitetura? Você falou do Conjunto Nacional ali, né? Que viu o Conjunto Nacional ali crescer, ficava dentro de casa, passava, você falou, estudando, você via ali a cidade se transformando. Você acredita que surgiu essa sua paixão nessa época? Eu sempre observei bastante a cidade. Eu falei do bonde, era uma coisa que eu vi o bonde também desaparecer, né? Ser substituído pelos trólebus, né? Da Rua Augusta, os trólebus, que também já não tem mais trólebus na Rua Augusta. Hoje se fala muito de eletrificação do transporte coletivo, né? E nós tivemos os bondes que eram elétricos, os trólebus que eram elétricos na Rua Augusta, que eu peguei muito, porque depois quando eu fui morar lá no Jardim Europa, eu pegava, depois, muito tempo eu peguei o ônibus para vir até o Dante Alighieri, esse ônibus elétrico, ia, voltava. Então, assim, eu obviamente reconheci a cidade, mas vamos dizer assim, teve vários episódios, né, em relação a isso, né? Por exemplo, quando eu tinha acho que 11 ou 12 anos, teve uma enchente na loja do meu pai. Meu pai tinha uma loja na Rua Cavaleiro Basílio Jafé, ali na região da 25, e teve uma enchente que ficaram vários dias. E muitas vezes eu ia com ele ali para ver, a gente vinha pela ladeira Porto Geral, descia e a água ainda não tinha baixado, a gente via pela ladeira e a gente via a altura da água. Que loucura isso, né? Então eu andava, assim, até que eu andava bastante pela cidade, porque andava é uma coisa que eu podia. Aliás, até hoje eu ando muito, né? Então, depois eu tive algumas experiências em cidade que foram muito marcantes. Mas eu acho que eu decidi fazer arquitetura quando eu estava na época, né, chamava quarto ano do ginásio, quando eu tinha que ir para o científico. E aí foi o momento que eu decidi fazer arquitetura. Meu pai estava muito fixado em fazer os filhos serem engenheiros, ele gostava muito, ele não pôde estudar tudo, mas ele queria que os filhos fossem engenheiros. E meu irmão até começou a fazer a poli, mas acabou também largando, indo fazer cinema, né? E eu estava ali pensando, e aí eu vi que a arquitetura, ela respondia um pouco às várias expectativas que eu tinha. Eu gostava muito de história, lia muito livro de história, lia... Meu pai comprava aquelas coleções que na época tinha da Abril, né? Eu lia as coleções inteiras. E aí, então, eu gostava muito de história, gostava da cidade, das questões da cidade, e a arquitetura era um pouco meio termo entre as ciências humanas, as ciências exatas, e aí eu resolvi fazer arquitetura. E aí, na cidade, logo em seguida, né, no primeiro científico, porque lá na época era o científico, eu com um amigo que era do ginásio, que estava fazendo clássico, a gente resolveu fazer um filme, Super 8, sobre a cidade, né, baseado a partir das poesias do Mário de Andrade. Então, inclusive eu divulguei recentemente algumas cenas desse Super 8. Então, nós estudamos as poesias do Mário de Andrade, fomos estudar os lugares que ele estava falando e fizemos um filme. Então, essa foi eu tinha o quê? 15 anos, 16, acho que 15 anos eu tinha. Então, foi um momento de muita relação com a cidade, né? Não só o centro, mas não só o centro, né? Então, eu fui para o Tietê, por exemplo, a Ponte das Bandeiras, fui para Barra Funda, onde era a casa do Mário de Andrade, onde tinha a rua Mário de Andrade, que nós filmamos. Uniu uma paixão, né, que era da leitura, né, da literatura, com a história da cidade mesmo, o que a cidade era. E eu fico pensando aqui se desses lugares que foram mostrados, se muita coisa mudou,
né, daquela época que surgiu esse Super 8, né, esse filme, se teve muita alteração assim na estrutura da cidade. Deve ter tido, né? Nós estamos falando de 71, 70, 71, né? São 55 anos. Quer dizer, claro que teve muita modificação na cidade. Que a cidade vai, né, se transformando. Vai se transformando. Mas eu diria o seguinte, boa parte uma parte significativa desse filme eu fiz no Triângulo Histórico. Né? O Triângulo Histórico não passou por transformações muito grandes na sua estrutura física. Né? Os prédios já estavam lá. Os principais prédios do Triângulo Histórico já estavam nos anos 70. Aliás, o último prédio, eu acho que assim, construído ali no Triângulo Histórico foram aqueles prédios que estão ali, que dão para o Engabaú, da Líbero Badaró para o Engabaú, que eles foram construídos ali na primeira metade dos anos 70. Depois disso, né, não se construiu mais. Mas o que mudou, para falar desse pedaço da cidade, é o movimento de pessoas que tinha e os usos que tinha. Então, por exemplo, a 15 de Novembro e a Boa Vista era a Rua dos Bancos. Né? Os bancos estavam todos ali. Né? A Rua Direita era uma rua que não parava de passar gente. Né? Muita gente. Era um congestionamento de pessoas, né, na Rua Direita. Então, eu diria que teve muitas modificações, mais, vamos dizer assim, no uso e na maneira como as pessoas circulam, né, nessas áreas, que hoje é uma área relativamente esvaziada, né, da cidade, do que na estrutura física. Já outras regiões mudaram bastante, né, por exemplo, o próprio Tietê, né, quer dizer, nós estamos ali ainda no começo das marginais do Tietê, né, então mudaram menos, mas eu diria assim, o que mudou mais claramente nesse período para mim, mas nós não filmamos lá, porque o Magdalena não falava, é a Avenida Paulista. Né? A Avenida Paulista, eu peguei a Avenida Paulista quando a Avenida Paulista já tinha prédios, né? Subiu o Curso Nacional, mas ainda tinha muitos casarões, né? Muitos casarões e, né, por exemplo, meu pai foi presidente, né, do Clube Homes, né, que fica ali na Avenida Paulista. Né? E ele foi presidente da comissão de obras do Clube Homes. O Clube Homes era um casarão, daqueles casarões da Paulista, que sobram hoje 2 ou 3, né, dos casarões antigos da Avenida Paulista. E eu vi, né, a obra que ele fez foi exatamente de alteração completa, né, daquilo que era o casarão para a sede, que foi a sede considerada moderna, né, do Clube Homes. E o Clube Homes é um dos exemplos de casarões que foram transformados ou derrubados. Né? No caso do Clube Homes não foi inteiramente derrubado, porque tinha um salão que até hoje existe, um salão no fundo. Então foi uma reforma, construção de um prédio novo, mas um prédio baixo, né, de 3 andares, 4 andares, né, que tinha piscina, tinha, né, uma área esportiva, tudo. Então eu vi a transformação, né, da Avenida Paulista, foi muito presente, né, no meu cotidiano. E a própria Rua Augusta, a própria casa que eu morava, que ainda existe, né? Ela existe, mas ela está atrás de 3 lojas, porque quando a gente saiu de lá, a casa era alugada, né? Na verdade, quando nós alugamos a casa, tinha um terreno, tinha a casa, né? Tinha um recuo na frente e tinha um terreno grande do lado, um jardim, era bem... Esse jardim já foi, antes da gente sair de lá, já foi desmembrado e foi construída uma loja. Né? E ali, quando nós saímos, foram construídas 3 lojas na frente. Né? Primeiro 2 lojas e a casa aconteceu no fundo. Hoje tem 3 lojas na frente, mas se você olhar do outro lado da rua, a gente vê ainda o Oitão. O Oitão é o triângulo do telhado da casa. E recentemente, inclusive, eu entrei lá, né? Eu revi, por exemplo, o piso do quintal do fundo da casa, que ainda é o mesmo. Né? Revi um vitral que tinha na sala de jantar, só que ele está totalmente tampado lá de dentro, porque dentro ficou loja, mas do lado de fora você vê o vitral ainda, um vitralzinho pequeno, mas assim, muito significativo. Está ali, né, mais ou menos. Então, quer dizer, essa transformação. E a Rua Augusta, nesse período que eu tive lá, dos anos... Bom, eu nasci em 55, né, saí de lá acho que em 64, né, tinha 9 anos, e depois, no final dos anos 60... Anos 70, a Rua Augusta virou a Rua da Moda, né? Que não era lá no começo dos anos, no meados dos anos 60, não era. Né? Uma rua que,
né, que ficavam os carros parados, faziam não era mais footing, né, era o footing dos carros, né, e que de certa forma expressa essa mudança. Naquele momento os carros ficavam parados, pessoas paquerando na Rua Augusta, isso já nos anos 70, né, eu acho, não lembro bem, mas deve ser 70, porque eu lembro de ver isso assim com bastante clareza. E era a rua dos Playboys, né? Tinha a música do Roberto Carlos, né? Que era bem aquela coisa dos Playboys, da velocidade, né? Descer a Augusta a 120 por hora, né? A coisa de se exibir, que tem a ver com a cultura do automóvel, uma cultura machista do automóvel, que estava muito predominante aí nos anos 70, principalmente, né? E, vereador, você está falando muito da transformação da cidade, né? Se formou pela USP e também é livre docente em planejamento urbano pela USP. Como que é essa experiência dentro da sala de aula, com a cidade se modificando constantemente o tempo todo? Olha, é uma experiência, eu diria assim, para mim, muito interessante, né? Agora, é claro que é um pouco, em alguns aspectos, muito triste, né? Porque a gente vê se perder lugares, né, espaços que são muito significativos para a memória da cidade, né, que alguns deles precisam ser protegidos, preservados. Eu tenho discutido muito isso, né? Eu fui também relator do plano diretor, então essa discussão, por exemplo, mais assim nos últimos 20 anos, basicamente, né? A gente discute muito, acaba discutindo muito o plano diretor, porque as pessoas me chamam para falar sobre isso. E essa discussão sobre transformação e proteção, preservação da cidade é um tema permanente, né? E nós temos que ter claro que é necessário um equilíbrio entre a transformação e a proteção, a preservação. Nós não podemos ter uma visão radicalizada, que vamos transformar tudo, né? Também não podemos ter uma visão, vamos conservar tudo, mesmo que, né, muitas vezes não tem um valor arquitetônico, artístico, histórico e afetivo, né? Porque a cidade tem todos esses aspectos. Às vezes, um determinado edifício, um determinado lugar, ele não tem um valor artístico, arquitetônico, mas ele tem um valor simbólico e afetivo para as pessoas. Então, isso também é muito importante. E às vezes, ao contrário, né? Ele às vezes não tem um valor afetivo, mas ele tem um valor como memória de alguma coisa importante para a cidade. Então, nós precisamos ter o equilíbrio entre isso. Por isso que hoje a questão do patrimônio não pode estar desvinculada, por exemplo, da questão do zoneamento, da questão do estudo da história, da construção da memória, que é feita pelas pessoas que vivenciaram, né? E que de repente tem aspectos que são muito importantes para serem protegidos. Mas a transformação também é necessária, porque muitas vezes a cidade também ela envelhece mal em alguns aspectos, e né? cresce, Ou seja, né? Muito rapidamente também. Tem novas Precisa pensar necessidades, nisso, né? tem, né, o próprio centro, né? Grande parte do esvaziamento do Triângulo Histórico é porque os edifícios não respondem mais para as necessidades de hoje. Então é necessário fazer a reabilitação, não necessariamente a demolição, né? Quer dizer, a demolição muitas vezes pode ser evitada com o retrofit, com a reabilitação, né? Com reformas que possam manter os edifícios, mas trazer a atualidade. E depois a gente vê que também como existem ciclos, né? Então nós tivemos esses edifícios no centro histórico construídos a partir dos anos 20. Nós estamos fazendo agora exatamente 100 anos do primeiro arranha-céu, assim, acima de 6 andares no centro da cidade, ali na Libero Badaró, edifício que hoje é a Secretaria Municipal da Cultura, né, no edifício Sampaio Moreira, né? Depois, logo em seguida, no final dos anos 20, o Martinelli, que aí já foi 28 andares, 29 andares, né? São edifícios feitos há 100 anos, onde o carro não era um elemento popularizado, nem para a classe média, né, naquele período. Então, quase todos os edifícios do Triângulo Histórico não têm garagens, certo? Isso nos anos 70, 80, 90, quando predomina a cultura do automóvel, passou a ser uma das razões da obsolescência desses edifícios. Hoje, a falta de redes de telefonia, né, de estrutura, né, de rede elétrica, etc., passa a ser outra razão de obsolescência.
Só que hoje, né, nós já estamos, na verdade, numa outra política, que é de restringir o uso do automóvel. Né? Então, né, na verdade, esses edifícios que ficaram desatualizados durante um bom período, hoje eles podem ser reabilitados sem ter garagem, sem ficar com essa preocupação de ter garagem. E temos que mudar, né, essa coisa que eu estou falando do centro, mas isso vale para a cidade como um todo. A cidade, se quiser enfrentar seus problemas hoje, ela tem que enfrentar o problema do automóvel. O problema do automóvel ele tem uma relação profunda com o meio ambiente, não só pela emissão de CO2, de gases de efeito estufa que geram mudança climática, mas também porque grande parte das nossas avenidas ocupam os fundos de vale, né, que são as áreas que deveriam ficar desocupadas, né, essas avenidas. Isso foi consequência de um plano que foi exatamente elaborado para viabilizar a cidade do automóvel, que é o plano de avenidas. Né, do Prestes Maia e do Olioa Sintra, que foi feito durante os anos 20 exatamente, né, e que foi sendo implantado, né, nas décadas seguintes. E que, né, como os fundos de vale eram desocupados, porque eram áreas inundáveis, certo? A abertura das avenidas foi proposta, aconteceu nos fundos de vale, a Avenida 9 de Julho, né, que é o Saracura, né, a 23 de Maio, que é o Córrego Tororó, né, o Córrego Pacaembu, né, e muitos outros, né, em Jara de Souza, o antigo córrego Tatuapé, que hoje é a Avenida Salim Farah Maluf, né, e são áreas que são hoje, que deveriam ficar desocupadas. Outra consequência, a gente vê hoje as árvores caindo, né, hoje que eu digo, nesse período nosso todo, né, no mês de março agora, tivemos por volta de 350 árvores que caíram numa única tempestade, né, numa tarde rápida, né, 350 árvores. Né, as árvores hoje, elas estão em São Paulo, que são importantes para o equilíbrio climático, elas estão emparedadas em concreto, nas calçadas, em pisos e no asfalto. Então, né, se você não der um espaço para essas árvores, elas não vão sobreviver, sim, porque elas precisam se nutrir, as raízes precisam sustentar aquela árvore. Agora, as ruas, né, elas estão pavimentadas por causa dos carros. Então a gente vê como, né, essa discussão ela ainda é muito, eu acho que primária aqui na cidade. Primária no seguinte sentido: está todo mundo reconhecendo que tem um problema, né? Um problema que é a crise climática, a emergência climática. Mas as pessoas ainda não tiveram a clareza de que, se não mudar o nosso modo de vida, a maneira como nós lidamos com o meio físico, meio ambiente, o meio físico e as nossas práticas, nós vamos aprofundar nessa crise. Então, eu diria que nós começamos a ter consciência de um problema, mas nós não temos ainda uma política efetiva de combate à emergência climática. Estou falando aqui de São Paulo, algumas cidades do mundo estão um pouco mais avançadas em relação a isso, mas em São Paulo nós temos que tomar decisões importantes, né? Então, claro, transformação. Então, transformação não é necessariamente ruim, né? Transformação pode ser boa, né? E precisa ser feita. Mas tem que ser feita no sentido de para onde está apontando as necessidades, né? As necessidades do planeta, né? Encontrar esse equilíbrio que né? Essa é a grande questão. Agora, vai ser necessário se abrir mão de algumas coisas, né? O mercado imobiliário, por exemplo, ele precisa abrir mão de fazer garagens nos subterrâneos. Porque tem uma discussão muito forte hoje na cidade em relação à verticalização, né? Hoje tem muitos movimentos contra a verticalização, chega de prédios, tem toda essa luta que, em alguns lugares, realmente é muito importante que seja repensado o zoneamento em relação ao sobressolo. Mas, do ponto de vista climático, o mais importante não é a questão de conter a verticalização, é de conter o uso do subsolo, né? Porque o que nós temos hoje os prédios são verticais e tem garagens que ocupam 85%, quando não mais do que isso, do subsolo. Portanto, reduz a permeabilidade do solo, né? E depois se fazem outras questões ainda em cima disso. Bom, o que nós temos como consequência, né, dessa permeabilidade do solo?
A água, ela, ao invés de penetrar, e ela é muito importante, inclusive para as árvores, ela é muito importante ela penetrar, porque as águas subterrâneas, elas são importantes para a manutenção das árvores, ela corre rapidamente, né? O solo é impermeável, ela corre para o sistema de drenagem, para as ruas, para as galerias de águas pluviais, para os fundos de vale, que também estão impermeabilizados, e aí nós vamos ter as enchentes, certo? Então, né, o mercado imobiliário tem que se conscientizar de que não dá mais para fazer subsolo de garagem. E os usuários, aí você vai conversar com o mercado imobiliário e fala, não, por nós não faríamos garagem, o problema é que os nossos clientes querem garagem, querem estacionamento. Então é uma mudança de mentalidade que ela é muito mais ampla do que o próprio mercado imobiliário, né, e os vários atores econômicos, eles precisam mudar de visão, mas nós temos que mudar a visão dos usuários. Temos que usar mais transporte coletivo, né? Temos que usar mais a cidade, andar a pé, e aí nós vamos cruzar com outros problemas. Então, o pessoal tem medo de andar na cidade, tem medo de pegar ônibus, né? Eu acho que se a gente não fizer né, essa mudança, né, nós realmente não vamos conseguir mudar positivamente a cidade. Vereadora Elisa, a gente ainda tem muito para falar aqui da sua carreira, dos planos futuros, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo, então não sai daí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Nabil Bonduque já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Dentro do YouTube é só clicar no botão de inscrição. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela e ir direto para o canal. Não saia daí, a gente volta já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 14h. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. O líder, o seu Olímpio, né, que era lá da Zona Sul, também já falecido, foi lá e começou a falar, e nós estamos trazendo aqui os arquitetos da comunidade, né, para poder discutir as propostas da gente. Aí o Mário Covas vira e fala assim, arquitetos da comunidade? Todos os arquitetos da prefeitura são da comunidade. E eu sempre tive uma felicidade, quando eu fui vereador 2 vezes, de não ter sido reeleito. Eu digo felicidade, né, porque isso me permitiu, né, ter essa trajetória. Até porque eu acho que a Câmara é o espaço que mais se combina com a minha atuação profissional, acadêmica, no que eu chamo de uma pactuação, ou seja, não é ouvir só as pessoas que votam em mim, mas é ouvir os vários setores da sociedade para buscar uma solução que possa ter coerência, que possa ser positiva para a cidade, mas que consiga também ouvir
os vários pontos de vista que existem. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Nabil Bonduque. Vereador, a gente estava falando muito da transformação da cidade, que a cidade muda constantemente, que sempre precisa de novas políticas. Foi daí que surgiu o seu interesse pela política, a vontade de entrar na política? Olha, com certeza. Não sei se a vontade de entrar na política, mas a vontade de ficar na política foi essa, né? Porque, na verdade, assim, eu comecei a participar da vida partidária no PT em 80 já, logo que o PT se criou, mas através do núcleo de arquitetos do PT, né? Que, portanto, já era um núcleo que discutia muito as questões urbanas, as questões da cidade. E aí, por isso, pelo meu envolvimento logo no começo com o PT, eu comecei a participar da formulação dos programas de governo, né? Então, comecei a participar também como assessoria dos movimentos de habitação. Então, a minha história começa muito, né, começo a pensar a cidade por vários pontos de vista, mas onde eu vou aprofundar mais o meu trabalho acadêmico vai ser estudando habitação e fazendo propostas e pesquisas na área de habitação. Né, meu primeiro trabalho assim mais organizado de pesquisa foi ainda na graduação, que gerou meu primeiro livro chamado Periferias, né, que era um estudo sobre a formação da periferia na Grande São Paulo, estudando a formação dos loteamentos de periferia, autoconstrução, né, e logo que eu me formei, fui convidado para dar aula na Belas Artes, Faculdade de Belas Artes, estava formando o curso de arquitetura, e lá o coordenador, o Jorge Caron, arquiteto Jorge Caron, já falecido, propôs a gente criar um laboratório de habitação. E eu participei então da formulação do laboratório e uma das ações do laboratório era, a principal ação dele, na verdade, era fazer um atendimento, uma assessoria para os movimentos de habitação que estavam surgindo naquela época. Então eu comecei a trabalhar com movimentos sociais através dessas lutas que eram por moradia. Na época, uma crise de moradia enorme na cidade. Comecei, então, a participar da formulação também de propostas para o movimento e fazer interlocução com o poder público. O primeiro prefeito com que eu tive contato foi o Mário Covas, em 83, talvez. Eu lembro bem que teve um acampamento no movimento de moradia ali na São João, do lado do Martinelli. E aí ficou o acampamento porque o movimento pressionando a prefeitura para produzir habitação para baixa renda, que não tinha, etc. E aí o prefeito resolveu receber aqui uma comissão e eu fui junto com eles. E aí o líder, o seu Olímpio, que era lá da Zona Sul, também já falecido, foi lá e começou a falar, e nós estamos trazendo aqui os arquitetos da comunidade, para poder discutir as propostas da gente. Aí o Mário Covas vira e fala assim: arquitetos da comunidade? Todos os arquitetos da prefeitura são da comunidade. Eu lembro bem que ele falou isso. Os arquitetos da prefeitura são da comunidade também. Já deu uma podada logo daí na gente, mas essa assessoria nós fizemos, foi um envolvimento concreto na relação com o poder público. E na formulação de programas de governo, participei da formulação do primeiro programa de governo do PT, aqui em São Paulo, na candidatura do Lula para governador, em 82, foi a eleição, 82. O Mário Covas foi indicado, porque na época era indireto, foi indicado em 82, e depois em 83 ele foi indicado. E aí, muito consequência desse trabalho que a gente fazia no Laboratório de Habitação, e eu começava também já... acho que foi antes disso, ou foi simultaneamente isso? Foi antes disso. Foi antes. Eu fui ser editorialista da Folha de São Paulo, em final de 85. Fui indicado pelo professor Carlos Lemos, que foi meu professor, e indicou porque eles estavam procurando alguém para ser editorialista dos temas urbanos. Então... E ali também foi um momento muito interessante, porque
Eu ia só uma vez por semana, que eu era professor. Nessa época eu já era professor em São Carlos, né? Na USP de São Carlos. Que eu saí da Belas Artes e fui dar aula em São Carlos. Mas eu continuava passando os fins de semana em São Paulo e na sexta-feira era o dia que a gente fazia os editoriais. Fazia os editoriais do fim de semana, 2, 3 editoriais para ficarem para o fim de semana. E na sexta-feira tinham os almoços que eram promovidos pelo Seu Frias, né? Que era o proprietário da Folha, e ele já tinha passado, na verdade, a direção de redação para o Otavinho, né? Mas ele era quem coordenava os editoriais, né? Coordenava não, dava linha para os editoriais. E era um almoço que era feito toda sexta-feira, com todos os editores dos jornais, os editorialistas, e às vezes com convidados. Então, esses almoços, eu era um moleque, né? Tinha 20 e poucos anos na época, né? Aliás, todo mundo na Folha era muito novo, né? Nos anos 80. Não, já tinha um pouco mais, já tinha quase 30 nessa época. Mas aí vinham ministros, vinha um governador, vinha deputado. Então, também foi um momento que eu tive uma relação muito grande. E aí, quando a Erundina ganha a eleição... aí antes disso eu fui... Então, por conta dessas minhas vários trabalhos que eu já fazia, eu fui candidato a presidente do Sindicato dos Arquitetos, já em 83 e depois em 86, e virei presidente do sindicato. E aí, então, em 88, quando a Luísa Erundina ganhou a eleição, eu fui para coordenar a área de habitação da prefeitura, da área de habitação popular. E aí foi... Aí a política foi automaticamente... Foi indo, mas assim, foi até certo ponto. Né? Quando eu fiz o meu memorial da livre docência, depois o memorial também para o concurso de titular lá na USP, o título, né, do trabalho, que eu espero publicar, embora eu já tenha bastante tempo, mas eu quero publicá-lo, porque ele é muito interessante. Muito do que eu estou falando aqui para vocês está escrito lá. Né? Entre a política, entre a academia e a política, uma gestão entrelaçada. Porque, na verdade, assim, eu nunca... Eu entrei na política, né? Por várias razões, a gente viu aí o comecinho disso, né? Mas eu nunca saí da universidade. E eu sempre tive uma felicidade, quando eu fui vereador 2 vezes, de não ter sido reeleito. Eu digo felicidade, né? Porque isso me permitiu, né, ter essa trajetória. Então, eu fiquei aqui... eu tive a experiência com a Erundina há 4 anos, de 89 a 92. Aí eu fiquei 8 anos, basicamente, na universidade, fazendo algumas consultorias, fazendo política mais assim, de assessoria para o movimento, participando de movimentos. Aí eu tive um mandato de vereador, 2001 a 2004. Aí depois eu não me reelegi, tive mais 8 anos, que fiz muita coisa nesses 8 anos, de 2005 até 2013, né, quando eu voltei aqui para a Câmara. Né, eu fiz, foi o período que eu fiz a minha livre docência, né, fiz uma pesquisa grande, né, que foi a minha livre docência, que gerou um livro, que são os pioneiros da habitação social no Brasil, que são um livro de 3 volumes. Fiz uma pesquisa sobre cidades históricas, né, que gerou um outro livro, que é Intervenção Urbana em Centros Históricos. Fiz várias consultorias em várias cidades para planos diretores. Aí eu voltei para cá. Assim, fui também durante 1 ano e pouco, secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Né, que foi uma outra experiência, foi a minha única experiência no Poder Público Federal, assim, com cargo, né, porque eu fiz várias consultorias, inclusive do Plano Nacional da Habitação, tudo mais. Aí eu voltei em 2013, fiquei até 2016, né, tanto em 2002 como em 2014 eu fui à relatoria do Plano Diretor, e depois eu fiquei mais 8 anos fora, certo? Então eu digo que é uma felicidade, porque eu acho que seria muito empobrecedor ficar 24 anos na Câmara. Direto, né? E o senhor contou aí essa sua trajetória na política, e o senhor é criador de diversos projetos, como Paulista Aberta, Programa Vai, Habitação em Nome da Mulher. Qual que o senhor destacaria? Qual é a menina dos olhos, vamos colocar assim? Bom,
Tem algumas meninas dos olhos, né? E teve algumas que poderiam ser meninas dos olhos e que não aconteceram ainda, mas espero acontecer. Isso também é uma coisa interessante, né? Que eu estou voltando para a Câmara e eu tenho um monte de filhotes espalhados por aqui. Um monte de projetos de lei que eu gostaria de ver aprovado. Mas, sem dúvida, o que teve maior impacto, eu vou citar 2 que tiveram muito impacto, né? Um que foi realmente, basicamente, nasceu na Câmara e foi, que é o VAI. Vou contar um pouco a história do VAI, porque ele nasceu inicialmente do trabalho que eu fiz em 2001 e 2002 na Comissão da Juventude da Câmara, que tinha sido criada. Hoje, inclusive, ela não existe mais. Ela está junto com a criança e do adolescente. Acho que perdeu a especificidade da discussão da juventude, que talvez precisasse ser recuperada. Mas tinha sido aprovada, não tinha sido implantada, ninguém queria essa comissão, e eu assumi a presidência dela. Nós somos uma escuta da juventude na cidade, né? Coletivos jovens, numa época, inclusive, que a juventude não estava muito ainda, porque depois disso ela ficou muito em evidência. Hoje também já perdeu, porque perdeu né, não é que perdeu a relevância demográfica, mas perdeu a relevância demográfica que tinha nesse período. No começo dos anos 2000, 27% da população de São Paulo era jovem, né? Então era... E aí, nessas escutas, nós verificamos que havia uma forte potencialidade e efervescência cultural na juventude, principalmente da periferia da cidade. E foi a partir daí, então, que nós concebemos o programa VAI, que é um programa de valorização de iniciativas culturais voltados para jovens da periferia, que também abriu a possibilidade, foi um grande pulo do gato na época. Foi o primeiro projeto que permitiu você ter um auxílio financeiro para a pessoa física. E claro que o jovem com 18 anos, 19 anos, 20 anos, não tem empresa PJ. Né? Na época, inclusive, não tinha as MEIs que tem hoje, até facilitaria isso. Né? Então, e nós ficamos surpresos. Quer dizer, na verdade, não é que nós ficamos surpresos. A gente sabia que tinha uma coisa nascente, mas ela ainda não tinha explodido. E no primeiro edital, aí veja, aí em 2003, final de 2003, aprovou o projeto de lei, que é criando o programa, e a Secretaria de Cultura falou que não tinha recursos para implantar o programa. E aí, então, eu não tinha feito nenhuma emenda, porque eu sou meio contra a emenda parlamentar, né? Embora hoje isso está difundido, uma loucura a gente vê aqui na Câmara, mas ela distorce o orçamento. Mas, não é que eu sou contra a emenda, eu acho que eu sou a favor de que os vereadores interfiram no orçamento. Tem que interferir no orçamento. É uma das atribuições do vereador. Mas ele não precisa indicar o que exatamente aquela especificidade daquela obra, daquela entidade, etc. Bom, isso é uma discussão longa, eu não vou fazer ela aqui. Bom, mas eu não tinha feito nenhuma emenda até aquele momento, e eu fiz uma emenda que foi para o programa. Não foi para entidade nenhuma receber os recursos do programa. O programa era, a ideia dele era um programa de uma pequena ajuda, na época de R$15 mil, para projetos de jovens. Então, nós colocamos R$1 milhão no programa, foi aberto o edital, em 2004 teve a seleção e, surpreendentemente, apareceram 600 projetos de jovens. Né? Nós fizemos também um trabalho de difusão e tinha recursos para aprovar 60, acho que era 65, 66, que foram aprovados. E aí, então, o programa ele começou com base nisso. Nós tivemos... Aí eu saí da Câmara em 2004, né? 2005 não estava mais, e era quando ia começar os projetos, né? E aí nós tivemos também uma outra felicidade, que a Maria do Rosário, que foi tinha sido minha assessora, né, na Câmara, ela era funcionária da Secretaria de Cultura, voltou para a Secretaria de Cultura, e o Calil, que era o secretário, indicou ela para ser coordenadora do programa. Né? E o programa continuou durante todo esse tempo com as suas características. Você tem uma comissão independente que faz análise dos projetos, que seleciona os projetos, não é indicação política. Né? Inclusive, quando eu fui secretário, tinha muito vereador que vinha pedir para mim, não dá para... Eu falei, não, tem uma comissão, nem eu interfiro nessa comissão e no resultado dela. Então, o VAI já financiou, já deve estar chegando em cerca de 3 mil projetos de jovens da periferia. Então, esse é... E o outro projeto que eu ia falar, depois nós criamos o VAI 2, que não era mais só para jovem, era para periferia, mas não para jovem,
E depois os próprios jovens, que já não eram tão jovens, né? Uma década depois, que tinham participado do VAI, se organizaram para propor o projeto do fomento à periferia, que, né, eu discuti muito com ele, como secretário, e depois nós apresentamos esse projeto aqui, mas é um projeto que nasceu muito, né, a partir do movimento, mas com muito, né, do espírito do VAI, né, tanto que pode ser dado para pessoa física, pode, né, muito também de outros programas de cultura, como, por exemplo, os pontos de cultura, né, porque tinha uma distribuição regional que estava baseada na vulnerabilidade, né, mais recursos para as áreas mais vulneráveis. Então, eu acho que são programas importantes e o VAI 2 também foi de minha autoria. E outro programa que eu ia citar, você falou do Paulista Aberta, né, foi bem diferente. Quer dizer, na verdade, eu, em 2003, apresentei um projeto que tem muito a ver com Paulista Aberta, mas muito antes dele ser aprovado, quando eu fui, em 2015, fui convidado pelo Fernando Haddad para assumir a Secretaria de Cultura, eu assumi a Secretaria de Cultura, e aí, então, acho que foi junho de 2015, né? Acho que foi junho de 2015. Vai fazer 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora. Foi inaugurada a ciclovia da Avenida Paulista. Ia ser inaugurada. E aí o Fernando, né, me ligou e falou, olha, nós vamos inaugurar a ciclovia, etc. Eu quero fazer ali uma festa, uma coisa. Seria legal a gente ter alguns eventos culturais ao longo da Avenida Paulista. A gente vai fechar por trânsito automóvel para fazer o... Bom, e aí a gente montou, né, algumas coisas lá, alguns eventos ao longo do percurso. E aí começamos a andar, começamos ali na Praça Oswaldo Cruz, fizemos uma caminhada, né? Eu lembro que estava o Fernando Haddad, eu e o Gilmar Tato, que era o secretário de Mobilidade. E aí a gente foi andando, uma hora ele virou para mim e falou assim, pô, mas tá muito bacana isso aqui, né? E aí eu falei, será que ele não podia fazer isso permanente? Eu falei, sim, eu tenho um projeto de lei na Câmara que é exatamente isso. E aí eu falei, mas depende desse outro cara aí, né? Né? Do Gilmar Tato, que era do cara de transporte. Aí, falou, não, eu topo, vamos. E aí, então, a Paulista Aberta começou antes de virar lei. Né? E aí foi um sucesso. E aí, na segunda semana, eu falei, olha, não precisamos fazer evento cultural nenhum, porque, espontaneamente, a Paulista já é uma arena cultural. E, vereador... aqui na Câmara são 55 parlamentares, cada um tem seu diferencial, né, Elis? Qual que você acha que é o seu diferencial? Olha, eu vou voltar para aquela questão que a gente tratou no outro bloco, né? Você perguntou como é que foi o meu envolvimento com a política, etc. Eu acho que um diferencial é que eu não sou um político profissional, eu não vivo da política. Eu faço política há 50 anos. Quase isso, 40 e tantos anos, né? Mas eu não sou um político profissional que está preocupado só em se reeleger, só preocupado em permanecer por exemplo, nunca tive vontade de concorrer a outro cargo de deputado estadual, né? Até porque eu acho que a Câmara é o espaço que mais se combina com a minha atuação profissional, acadêmica, porque eu estou tratando da cidade. Então eu acho que isso é um pouco diferencial. Quer dizer, eu acho que tem outros vereadores também que têm boas perspectivas muito positivas em relação à atuação da cidade. Acho que cada um tem a sua história, a sua ligação, né? Mas eu acho assim que eu tenho um pouco esse papel, né? Isso tem seus prós e seus contras, né? Na política, né? Eu até escrevo isso nesse meu memorial, né? Essa trajetória entrelaçada talvez tenha me prejudicado um pouco na política, porque se eu ficasse só na política talvez pudesse, como é que se pode dizer, ir mais longe, né? Como o pessoal fala, né? E talvez também um pouco na universidade, porque eu tenho vários projetos de pesquisa que eu tenho alguns começados, outros que eu gostaria de fazer, ou mesmo outros tipos de ação, de consultoria, de projetos, etc., que eu não consigo fazer, ou que eu faço de maneira mais restrita por conta do envolvimento com a política. Então, né, eu acho que estar com o pé em cada canoa,
É muito bom, mas também também traz prejuízos para a atuação. Eu acho que mas é uma característica que eu acho que hoje já é parte, quer dizer, eu como, né, parlamentar, né, também estou muito preocupado com a questão da qualificação dos projetos, né? Minha assessoria é uma assessoria muito técnica, então tem muita preocupação em fazer coisas que são viáveis, que são detalhadas, né? Quando a gente vê aqueles projetos de 2 artigos, fala assim, não é possível, né? Porque, né, é só uma ideia, né? Não chega a ser uma elaboração, uma formulação. Então, é uma preocupação que eu tenho. Eu fiz aqui na Câmara 2 relatorias muito amplas de plano diretor, que praticamente a gente reescreveu o plano diretor, né, nas 2 vezes, o projeto que veio do Executivo, né, e também muito com a participação, né? Então, eu acho que todo vereador tem uma certa forma de ouvir as pessoas que estão apoiando ele. Vereador... Mas eu busco fazer isso, e eu acho que a experiência do plano diretor, que foi importante, no que eu chamo de uma pactuação, ou seja, não é ouvir só as pessoas que votam em mim, mas é ouvir os vários setores da sociedade para buscar uma solução que possa ter coerência, que possa ser positiva para a cidade, mas que consiga também ouvir os vários pontos de vista que existem. Vereador, infelizmente, né, ele está chegando quase no fim do nosso bate-papo, mas chegou um momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Com certeza. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Conjunto Nacional. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Ousadia. E defina a política em uma palavra. Solidariedade. Qual que é o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Poder fazer com que as minhas ideias possam acontecer na cidade. E se pudesse voltar no tempo e conversar com o Nabil, criança, jovem, qual que seria o seu conselho? Para ele viajar mais do que viajou. E qual seria a sua mensagem para os jovens dos dias de hoje? Pensem a política como alguma coisa positiva, mas não fiquem apenas na política, construam suas carreiras. E o que o Nabil faz quando tem tempo livre, se é que tem tempo livre? Ando na cidade. E qual seria, então, a dica cultural do Nabil para quem está aqui em São Paulo? Pode ser um teatro, livro, show, um lugar para visitar? Sabe, seu lugar a pergunta mais difícil. É a mais difícil. É a mais difícil. É que ama muito São Paulo, né? Olha, essa é difícil mesmo. Para dizer uma coisa importante que está desaparecendo e que as pessoas precisam ir, os cinemas de rua, né? Ir no Cine Augusta, no anexo Cine Augusta que está ameaçado de ser demolido, né? No Belas Artes, no Reserva Cultural, no Cine Sesc, no Cine Normandie, que ainda existe lá no centro, aqui no centro, né? Então é uma dica, tem muitas outras, hein? E, vereador, para quem está te conhecendo agora, quer deixar um recado para esta Câmara, uma mensagem? Não, eu acho que o mais importante é as pessoas me conhecerem, entrarem nas redes sociais, entrarem né? Só colocar meu nome lá, vai encontrar muita coisa sobre mim. Tá ótimo. Bom, a gente só pode agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por tantas histórias e tantos ensinamentos. Foi um prazer imenso. Obrigado. Obrigada, viu, vereador? E obrigada, Elis Marina, pela companhia aqui no programa hoje. Que bom, foi uma delícia, adorei. Foi. Me convide mais. Pode deixar. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, pessoal. Tchau.